tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI, para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. 12 horas e 34 minutos. Pedimos desculpa a você, telespectador, pelo atraso hoje no início do nosso programa, mas aconteceu um probleminha técnicos aqui, alguns problemas técnicos, no qual a nossa produção já arrumou e estamos aqui ao vivo para toda Itapetininga e para todo o Brasil e todo o mundo, como diz meu amigo Gustavo Gurgel, através da internet. Hoje, 31 de julho de 2013, temperatura média em Itapetininga em torno de 20 graus. Mas, segundo o site Climatempo, a noite será fria e você itapetiningano que vai dar uma volta à noite na cidade, vai passear, vai ao restaurante ou algum outro lugar, leve a sua blusa. Não esqueça de levar o seu agasalho, porque as noites itapetininganas estão tendo média de 10 graus, né? Bastante frio. E nesta quarta-feira, né, recebo hoje aqui a visita para esse primeiro bloco, a Malu e o Padre Milton, que são do ANSPAS, né, que é a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo ao programa Telescópio. Antes de darmos continuidade ao bate-papo com eles, que eles vão explicar sobre a Associação Rainha da Paz, que completa nesse ano 25 anos, quais são os trabalhos que são realizados no local, quantas crianças eles atendem, quais são os projetos. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetininga para mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Padre Milton, como começou os trabalhos lá no ANSPAS, que completa nesse ano, né, de 2013, 25 anos? Então, a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, ela nasceu com o Padre Somete, né? Ele é o nosso fundador. O Padre José, ele veio para o Brasil em missão, trabalhou um pouco no interior, né, de São Paulo, Mirante do Paranapanema, e ali ele atendia as pessoas como podia, né? Até mesmo na parte médica, ele por muito tempo auxiliou as pessoas por conta da condição. Mas o padre, ele entendeu que num determinado momento ele precisava talvez um estudo mais profundo sobre o ser humano. Então ele pensou de vir para São Paulo, em Guarulhos, e ali ele fez a faculdade, né, de psicologia e depois parapsicologia, mas sempre com um foco de poder ajudar melhor, né, o ser humano. E ali começou com uma clínica, o atendimento. O padre então começou a percorrer o Brasil todo e até fora do Brasil para dar cursos de parapsicologia. E num determinado momento, né, ele nos conta que ele percebeu, né, através de um sonho, que algo lhe faltava. Né, ele teve um sonho em que ele dizia assim: você está pensando que você é grande, mas você não é grande. E aí ele percebeu que de fato ele estava rezando menos, que de repente ele estava dando menos espaço para essa vontade de Deus. Logo em seguida, começou a fazer rondas noturnas na Praça da Sé. E ali ele foi sentindo a realidade das crianças, né? Levando leite, levando cobertor.
E num determinado momento, algumas crianças disseram: Padre, me leva para casa? Então, naquele momento, né, ele nos disse que ele se encontrava diante de Jesus e pensou: e se fosse Jesus, o que eu faria? E ele levou esses 2 meninos. Então, assim começou a associação, dentro de uma casa, né, lá na casa do bispo até então, e o padre com aqueles 2 meninos, e rezando para entender a vontade de Deus. E como que o padre Somete chegou a Itapetininga, daí fundou, né, a Associação Nossa Senhora Rainha da Paz? Então, junto com as primeiras pessoas que ajudavam o padre, a Marinita, né, que é cofundadora, o padre, ele rezava para Deus mesmo, para pedir um sinal de como seria esse trabalho. E aí o que acontece? Dando cursos, ele chegou a dar cursos em Sorocaba. E através de uma assistente social, né, chegou ao conhecimento de Dom Lambert, né, que era o bispo, né, que o padre tinha esse desejo de trabalhar com crianças abandonadas. Dona Zica Borba, né, aqui de Itapetininga, na ocasião da campanha da fraternidade daquele ano, que dizia: quem acolhe ao menor, a mim acolhe. Então ela colocou à disposição as terras que tinha e já tinha comunicado ao bispo, que fez essa ponte. E através então do Dom Lambert que o padre José chegou a Itapetininga, pela doação da Dona Zica Borba. Deixa eu a Malu também, conversar um pouquinho com a Malu. Malu, você trabalha, né, há quanto tempo lá na Associação Nossa Senhora Rainha da Paz? Qual que é a sua função dentro da associação? Isso, eu estou há 3 meses lá. Estou há 3 meses lá. Eu sou voluntária, então eu comecei como professora de informática, na falta de um professor que estava ali. E logo em seguida a gente foi conversando e sentindo necessidade em outros, eles sentiram a necessidade em outros setores da associação. E assim eu fui sendo conduzida, né? Conduzida a ajudá-los da forma aonde eles precisavam, né? É exatamente isso que eu faço. O que está precisando, e se eu tenho a capacidade de ajudar, eu ajudo aonde for necessário. Quantas pessoas hoje trabalham na associação? Ai, tem bastante, não, padre? Mais ou menos umas 30 pessoas. 30 pessoas. Padre, 30 pessoas para atender mais ou menos quantos alunos? 240 crianças. 240 crianças, Sim. né? No início, né, a associação ela trabalhava com um internato, né? E daí o que mudou, o que aconteceu em 2009, quais foram essas mudanças que ocorreram? Então, até 2009 era internato. Nós chegamos a ter ali internos 170 crianças, vivendo distribuídas de 10 a 12 crianças por casa, né, conduzidas por monitores. Mas depois, em 2009, surgiu uma lei de desabrigamento das crianças. É uma lei que visa, né, o retorno para casa. A lei em si ela é positiva, ela é bela, mas a gente sente assim que não conseguiu dar o passo que era proposto. E com isso muitas crianças acabaram voltando para suas cidades, né, para outros abrigos, e ali elas permaneceram. Poucos casos voltaram para casa e foram de sucesso, infelizmente. E com isso a associação ela percebeu que ela precisava dar um passo novo, né, e foi quando então se começou o trabalho preventivo. Então, em 2010, nós iniciamos o trabalho preventivo que funciona no contraturno escolar. Então, no período da tarde, essas crianças têm aí uma diversificação de atividades, né, para cursar, como cabeleireiro, manicure, então ali tem padaria, culinária, né, entre outras, dança, horta, canto coral, e aí muitas outras atividades, cerca de 15 atividades são desenvolvidas. Malu, o Padre Milton citou, né, o trabalho preventivo, né, mas vocês também têm uma escola lá, né? Funciona uma escola de ensino fundamental, né? Fundamental 1, Fundamental 2 também? Também existe esse trabalho junto com a prefeitura na parte da manhã. E à tarde, as crianças que optarem, elas podem ficar para o projeto dentro dessas atividades que são oferecidas. E como é que funciona? Vocês chegam a essas crianças e falam: olha, a gente tem também essa continuidade, tem esses projetos, daí vocês convidam essas crianças. Como é que funciona essa adesão dos estudantes aos projetos? Isso, acho que o padre pode responder melhor. Do primeiro ano ao 5º ano é automático.
né? Então todas as crianças são convidadas a permanecer. E aí nós preparamos para ela um ciclo de atividades. Agora, do 6º ano em diante, então as crianças elas podem optar pelas oficinas. Então dá direito de escolha. Então elas podem participar um dia na semana ou todos os dias, de acordo com a sua afinidade e o seu gosto. Padre, vocês trabalham com crianças ali de quais, melhor dizendo, né? Quais bairros aqui de Itapetininga? Assim, de modo geral, são crianças que vêm do Taboãozinho. Mas assim, o projeto está aberto para todas as crianças, né? É um trabalho preventivo não focado num bairro, mas é focado na necessidade da nossa população. Então, quem deseja, né, ter o filho no projeto é possível. Mesmo que ele estude em outro lugar, é possível participar. E esse bairro, né, o Taboãozinho, que o senhor citou, é um dos bairros assim, mais carentes, né, da nossa cidade, com necessidades de atividades sociais. Sim, se eu não me engano, é o 2º bairro mais carente. Né? E é o bairro que cresceu ali junto com a comunidade. Então, desde sempre, a comunidade sempre teve uma ação social voltada para o bairro. Né? Nós tínhamos a chamada Casa da Providência, que hoje é a creche da Providência, que funciona. Tem mais ou menos 68 bebês ali. Agora, hoje, de modo específico, com essa mudança, então nós nos abrimos para o bairro de modo particular. Né? Então, ali funcionam visitas, enfim. São os nossos, a gente diz, os nossos filhos, são as nossas crianças. Né? A finalidade da associação é trabalhar com crianças, esse é o fundamento. E hoje, além do projeto Anspaz, a gente está lançando uma escola de futebol. E esse tem sido assim, o ponto alto, é o desejo do nosso fundador, o Padre José, no seu coração sentiu que a melhor maneira de ajudar essas crianças era através do futebol. O Padre José Sometti foi, né, jogador profissional, né, lá na Itália. Sim, ele foi jogador de Verona, né, mas agora sente que através do esporte a gente pode alcançar mais. Porque assim, a ideia do trabalho, né, com o futebol é o primeiro passo, a prevenção das drogas. Porque infelizmente também ali no nosso bairro, e que não é só no nosso bairro, infelizmente em todo mundo, né, o número de pessoas usuárias de droga é grande. E entre as crianças tem sido assim muito ofertado isso. A gente sente que as escolas estão passando por muitas dificuldades por conta da droga. Então o futebol a gente vê que é assim, a melhor maneira para prevenir. A vulnerabilidade social é um dos problemas que estão levando aí essas nossas crianças ao crime, né, às drogas. Com certeza, mas também assim, às vezes a falta de expectativa, a falta de alguém caminhando com elas, né, porque com toda a mudança social em que os pais têm que trabalhar, os filhos ficam sozinhos, então esse estar só exige que a criança busque algo, e esse algo às vezes não é bom. Né? Por isso o projeto. Então, o primeiro ponto é a prevenção da droga. No segundo momento, fazer essa construção do ser humano como um todo. Né? Porque não é só corpo, nós sabemos, é corpo e espírito. Então, também dá para ela um pouco de espiritualidade, um pouco de conhecimento de Deus, para que ela seja aberta, né, ao superior, independente de religião, independente, né, daquilo que ela professa, a sua família professa, mas perceber Deus. Né? Isso é importante para a criança. Depois a gente também diz a partilha, trabalho em equipe, né? Que todos possam ser valorizados. Né? O Padre José ele dá o exemplo do Neymar. Ele fala, Neymar faz gol e ganha muito por isso. E de repente aquele que está lá na zaga não ganha tanto. Né? Então a gente tenta trabalhar com as crianças a partilha, né? Que todos possam se ajudar, que realmente o time seja um. Né? O gol de um é o gol de todos. E a gente coloca algumas regras, né, para favorecer a convivência. Então, por exemplo, não pode falar palavrão. Se falou palavrão, então fica 2 minutinhos fora. Se não passou a bola e fez o gol ele vai para o adversário, né, porque ele poderia ter passado. Então a gente está priorizando, né, sobretudo isso, essa relação entre eles. E por fim, né, o quarto ponto é a alegria, né, porque depois de toda essa vivência, com certeza nasce no coração a alegria, né? Muitas vezes expressa a partir de um lanche, a partir de uma recreação, enfim, a alegria, né? Fruto do Espírito Santo. Malu, e sobre a questão dos voluntariados, né? O telespectador que está nos assistindo e gostaria de estar ajudando vocês na associação, como é que faz? Precisa, né, passar por uma triagem? Como é que funciona todo esse processo?
Então, é muito bacana, viu? É uma experiência única, eu posso falar, né, por mim. E o processo, ele é simples, a pessoa basta ter vontade, tá disposto a realmente ajudar. Então, é entrar em contato conosco lá na associação e trocar uma ideia, tanto com o Padre Milton como com a Marinita, e ver onde ela pode estar se encaixando, né? E você, como que nasceu esse trabalho de voluntariado? Quando você percebeu assim, falou, nossa, eu preciso fazer algo para ajudar o próximo? Então, eu sempre tive isso em mente, né? Que muito me foi dado. Então, eu acredito que eu cheguei num momento de poder retribuir. Então, procurei a associação e ali fui acolhida, né? Mas eu acredito que foi com o tempo, sim. Eu sempre fui muito agradecida, sou muito grata a Deus, né? Por tudo que eu tenho na minha vida, então achei que estava na hora de me doar mesmo. Maravilha. Antes de darmos continuidade aqui o bate-papo com a Malu e com o Padre Milton, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Você sabia que a Unimed Itapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multislice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Itapetininga, tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Olá, quero convidar a vocês para que assistam o programa Universo do Bem toda terça-feira às 20h30. Aguardo vocês. Assista as reprises em horários alternativos. Universo do Bem. Apoio cultural. Unimed Itapetininga. Valorizar a vida é a nossa filosofia. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais, nossos antepassados. E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo para que por muitos anos continue servindo para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartórioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartórioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a Casa do Empresário. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Nesses dois primeiros blocos aqui com a visita da Malu e do Padre Milton. No próximo bloco eu irei falar com o meu amigo Fábio Coelho, que vai explicar a você, telespectador, o que é a tão falada reforma política. Padre Milton, você explicava aqui para mim que lá na associação também tem a família Anspas, né? Queria que você explicasse para a gente o que é a família Anspas, quais são, né, as atividades da família Anspas.
Então, a família Anspaz, ela nasceu depois, porque assim, quando o padre disse sim a Deus para esse trabalho, foi uma coisa um pouco custosa. O padre José, ele teve um ano sabático, que é chamado ano sabático, ele ficou indo nos grandes santuários, né? E foi inclusive em Medjugorje. E em Medjugorje ele sentiu que Deus chamava ele para essa grande obra. E com o passar dos anos, ele foi percebendo que as pessoas que iam se aproximando para esse trabalho não eram somente voluntários, mas eram pessoas que tinham um desejo de Deus, né, que se doaram a Deus e por isso estavam ali. Então, com isso nasceu a família Anspaz. Essa família são leigos, né, solteiros, casados, padres, religiosas, que compõem, né, essa família que dá essa base espiritual e que mantém os serviços, né, em todas as nossas unidades. Em cada uma das nossas unidades existe um leigo consagrado. Né? Hoje nós somos em 7 pessoas da obra que fizeram votos perpétuos, né, que significa por toda a vida, né, que deram o seu sim, eu sou um deles, né, que fiz essa opção. Né? No início vim conhecer, não foi fácil, a gente foi descobrindo. O meu desejo era ser padre, sacerdote, e ali na comunidade a gente nem tinha uma certeza de que isso era possível, não era tão claro ainda naquele tempo. E aos pouquinhos, né, Deus foi conduzindo. Para mim foi bastante radical a minha chegada, porque logo quando eu cheguei, já era seminarista na diocese, da onde nasci, e quando vim para cá, o padre disse, que bom ter um seminarista. Na ocasião tinham mais alguns, e aí ele me deu o meu trabalho, que era trabalhar na horta. Então eu que era de São Paulo, capital, vir trabalhar numa horta, assim, era bastante custoso e difícil. Uma mudança, né, na sua vida radical, né? E eu me lembro que, assim, na hora que ele me fez essa proposta, eu disse que sim, porque eu pensava que era realmente uma prova. Mas aí depois eu fui descobrindo que não, que o que ele tinha para mim era aquilo mesmo. E dentro de mim, pela maneira como fui criado, enfim, o orgulho, não é, porque nós somos orgulhosos, então aquele orgulho que impedia de perceber a beleza daquele trabalho. E foi o mais belo foi porque ali, trabalhando na terra, conhecendo ali, eu descobri o Evangelho que eu já conhecia falado, mas o Evangelho verdadeiro, porque quando eu vi aquela semente que brotou o fruto, eu pude entender o Evangelho quando dizia que a semente que caiu na terra, se ela não morre, não produz frutos. E a coisa que eu não sabia é que ela morreria também com o meu empenho, com o meu esforço, né, com o meu trabalho. Então, para mim, foi assim, uma descoberta de um evangelho, né, radical. E é isso que a família Anspaz, ela procura, com toda a simplicidade, né, é viver uma vida radical, né, do evangelho, nas pequenas coisas. E como carisma, né, a paz, a alegria, a partir do trabalho voltado à criança. Então, esse é o nosso fundamento. E ainda funciona o seminário lá para aquelas pessoas, né, que se identificam e querem, né, seguir a doutrina? Sim, nós estamos abertos para receber pessoas, assim como eu disse, casais que queiram fazer uma experiência de Deus, que sentem um chamado, né, também jovens que tenham desejo de ser sacerdote ou de ser leigos consagrados, e também moças que talvez tenham o desejo da vida consagrada ou religiosa. Né? Então, nós estamos abertos para todos esses trabalhos, né? Todas essas vocações, esses chamados de Deus. E o pessoal, né, eu passando lá, né, eu sempre estou passando ali em viagem, indo para Ana Maria ou indo para São Paulo para pegar Castelo, ali eu vi que estava em reforma, né, o santuário acabou, como é que está lá agora a estrutura? A nossa construção agora, nós estamos no telhado. É? Graças a Deus, assim, o telhado está sendo feito e a gente acredita que a missa dos 25 anos já vai poder ser celebrada ali naquele espaço. Né? Então, assim, a gente está correndo, né, com muita alegria e as pessoas têm nos ajudado. Porque, assim, toda a associação, isso a gente precisa dizer, né? A associação, ela é mantida pela providência de Deus. Né? E essa providência de Deus, é claro, que ela chega a partir das pessoas. Né, que abrem o coração, que se deixam tocar por Deus e percebem que esse desejo, como a Malu falava, né, por que ela foi, que ela sentia esse desejo de ajudar. Então ali realmente a gente experimenta isso, Deus tocando o coração das pessoas que sentem a necessidade de fazer o bem ao outro. Né, isso leva o trabalho para frente e a gente sabe que é uma obra de Deus.
Por falar em comemoração, né? Então, esse ano, os 25 anos da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, o que vocês estão planejando lá, Malu? O que teremos em celebração? A programação está bem diversa e bem rica. Então, começa a partir do dia 24, com uma missa de abertura e um coquetel para os colaboradores, voltado mais para o pessoal que ajudou a associação ao longo desses 25 anos. Depois, abre-se o cerco de Jericó e aí tem o encerramento, que o Padre Milton vai contar para nós também. Padre Milton. Tendo esse cerco de Jericó a semana toda, o encerramento é a missa festiva, né? Depois da missa nós vamos ter o almoço, arroz carreteiro. Na parte da tarde nós vamos possibilitar as pessoas conhecerem um pouco mais da associação, né? A partir de testemunhos. Nós temos ali o Santo Sudário, então vamos abrir para que as pessoas possam conhecê-los, partilhar um pouco das nossas experiências de vida. E à tarde nós vamos ter o show do Anjos de Resgate, né? Que vai ser às 5 horas da tarde, né? Para realmente ser assim uma explosão do amor de Deus. Então esse é o nosso programa para festa. Para festa. Malu, e quem quiser participar da festa, quem quiser ajudar, qual que é o telefone de contato de vocês? Como também se pode, né, estar visitando lá o santuário, conhecendo todo o trabalho? Sim, pode. Todo mundo é muito bem-vindo lá na associação. Os ingressos do arroz carreteiro é separado do show, né? A parte da noite. A partir de agora, do dia 2, no nosso site, no site da anspas.net, vai estar ali os pontos de venda de ambos os ingressos. Mas também, para maiores informações, pode dar uma ligadinha lá na secretaria. O telefone é 3273-4188. 3273-4188. Isso. Malu, queria agradecer muito a participação de vocês hoje aqui no programa Telescópio. Já queria fazer o convite aqui ao vivo, né, para que mais próximo à festa vocês venham, vocês tragam o pessoal também aí da organização, para a gente falar mais sobre a festa, falar sobre as comemorações, né, e os projetos também futuros da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz. Conte com a gente. Tá joia, Maurício. Muito obrigado pelo espaço. Eu tenho que agradecer. Obrigada. Padre Milton, prazer em conhecê-lo também. Queria muito agradecer a sua participação, né, aqui conosco no programa Telescópio. Também volte sempre precisando da TVI. Toda a nossa equipe está de portas abertas para vocês, para todo o projeto. Queria também saber, após a despedida do senhor, saber se o senhor pode, né, encerrar esse bloco com uma bênção para a gente. Já estava pensando aqui. Então, nós aqui agradecemos a oportunidade e pedimos a todos a colaboração, né? A associação ela recebe ajuda de diversas formas, alimento, né, doação de roupas. E agora, com esse projeto do futebol, a gente está precisando de muito apoio, porque a ideia não é ficar parado ali, mas é poder estender em vários lugares esse projeto, né? Então, a gente conta com a ajuda de todos. Muito obrigado. Obrigado, Padre. A bênção. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já com o meu amigo Fábio Coelho. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você.
Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui. E você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. O maior objetivo de uma empresa ou uma marca é crescer e conquistar mercado e reconhecimento na sociedade. Com empreendedorismo, profissionalismo, dedicação e responsabilidade social, as empresas crescem, ganham espaço e se consolidam. A população foi ouvida. Em breve você conhecerá as empresas e marcas mais lembradas da cidade. Aguardem. Vem aí Top of Mind 2013-2014, o maior prêmio empresarial de Itapetininga e região. Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. E neste segundo bloco, recebo aqui no nosso programa a visita do meu amigo advogado e, não sei se eu posso dizer assim, mas ele vai me corrigir se eu estiver errado, um analista político, aí, uma pessoa que estuda bastante as questões políticas, Fábio Coelho. Prazer estar aqui. A gente vem sempre às 6 horas, hoje vindo nesse horário, fazendo parte desse quadro seu, para mim é uma grande honra. Fábio, a gente sempre discute lá com o Gustavo Gurgel, a famosa reforma política, E com esses movimentos que houveram aí no último mês, a população na rua, um dos questionamentos, não sei se eu posso dizer assim, uma das exigências da população é a reforma política. Mas aí a gente conversando aí com as pessoas, a gente percebe que nem todo mundo entende o que é isso. Daí eu começo a nossa entrevista perguntando para você o que seria a reforma política. Então, veja bem, eu acho muito válido isso que está sendo feito, embora tenha dado agora uma arrefecida, ficou um pouco mais quieto e tal, mas acho importante porque mostra que a população, na verdade, ela está querendo dizer o seguinte: olha, vocês são pagos para nos representar, façam aquilo que a gente quer que faça. Embora a gente tenha ainda uma necessidade de crescimento político, de discussões políticas no nosso país, a gente é muito fraco nisso ainda, por uma questão cultural. O que a gente vê é que reforma política é a mudança da representatividade nossa. O que eu consigo enxergar. Eu nem sou um grande analista, que eu gosto de ler, a gente gosta de estudar um pouco, de ler sobre isso. E quando a gente vai dar aula, a gente toca, eventualmente, e várias vezes, conforme a aula e conforme esses cursos, a gente toca na área de direito constitucional. E a matéria de direito constitucional, especificamente, passa muito fortemente em cima disso, sobre elegibilidade, sobre voto secreto, sobre voto distrital, sobre questões políticas, sobre representatividade como um todo. A reforma política, como a gente percebe, o povo está mandando recado e está dizendo o seguinte: a representatividade não está nos atendendo. Nós damos uma procuração a cada 4 anos para que vocês façam mudanças para a nossa vida, como um todo, inclusive para quem está lá. Só que, pelo que a gente vê, é só para é sempre para um pequeno grupo. Não chega a nos afetar como um todo. Se você ficar isento de paixão política, isento de sigla,
isento lá de PT, lá de PSDB, ou seja, qual sigla for. Se você se isentar disso, e não importa, todos eles têm coisas boas e têm coisas ruins, como tudo nessa vida é assim. A Dilma tem coisas boas, o Lula teve coisas boas, o FHC teve coisas boas, mas o Alckmin tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. O que nós percebemos é a necessidade dessa alteração por força de que as coisas boas são pequenas e as coisas ruins é o que mais a gente escuta, é o que mais vê, é o que mais lê. Fábio, não sei, eu acho que eu vou começar perguntando assim, essa reforma política que a gente está discutindo aqui agora começa com as mudanças no processo eleitoral? A intenção deles, e inclusive a gente já toca em algum outro ponto, que eu acho que você vai fatalmente chegar nisso, é a questão do plebiscito e do referendo. Qual a diferença? Então, a forma de participação popular no governo. Nós transferimos a cada 4 anos a legitimidade para que o governo fale em nosso nome. Então, quando você vota para vereador, você está legitimando ele, é como se você estivesse dando para ele uma procuração para ele falar em seu nome, para ele te representar e proceder às mudanças que têm que ser feitas para a melhoria das nossas vidas, inclusive da dele. Tá? Esse sistema que está se pretendendo fazer, de mexer nessa reforma política, a intenção, aqueles que estudam e falam sobre isso, dizem que é a forma da participação popular se imiscuir, interferir na forma do governo se gerir. Por exemplo, trazendo para Itapetininga, para a saúde, que foi um problema que nós tivemos aí nos últimos meses. Daí foi escolhido, né, agora uma nova OS para administrar o hospital. Seria a população escolhendo se gostaria que essa OS... É mais ou menos isso? Em tese é o seguinte, só para ficar claro, assim, a diferença clara entre plebiscito e referendo é até fácil a gente saber. Referendar é assinar embaixo. Então, para até ficar didático, referendo é algo que já foi feito, é algo que me é apresentado e eu digo, tá certo. Ou não. Ou não. Tá? O plebiscito, eu entrego matérias que eu quero fazer para você dizer, faz ou não faz. Tá? Então, assim, vamos supor, vocês querem que seja monarquia ou república parlamentarista? Ou república, simplesmente, como aconteceu naquela época. Isso é plebiscito. Eu estou dando matérias efetivas para você discutir. Eu estou dando o que vai precisar fazer. Olha, eu quero fazer isto, eu quero mexer nisso. Eu, como governo, quero alterar tais e tais pontos e quero que você diga sim ou não. O que ganhar, ficou. Ficou qual? República. A gente já teve, em uma época, república parlamentarista, foi muito pequeno, foi muito pouco tempo. A tentativa de reforma política, pelo que eu vi, da forma como ela é, nós não vamos conseguir fazer. Como a população pretende que faça. Por duas questões simples. Quem vai ser legitimado para fazer essa reforma são eles que já estão lá. É muito difícil quando você tem que dar o corte na sua própria carne. Quem está beneficiado com o número de privilégios que eles têm, dificilmente ele vai falar, tá bom, eu abro mão disso. Eu tenho 60 pessoas que eu posso pôr de cargo, eu tenho tanto de verba que eu posso fazer uso para tal coisa, tá bom, eu vou cortar, eu vou fazer menos, eu vou ficar com menos gente. É impossível que no sistema que nós temos e na cultura que nós temos, em que os privilégios para quem está no lugar, eles são sempre bem vistos e mais, quem tem esse número de privilégio não abre mão, não vai se automutilar, né? Não vai fazer isso. E se fizer isso, pode esperar que por outro caminho ele vai ter aquilo lá. Daqui a um tempo ele vai criar alguma outra forma, alguma outra coisinha. Eu vejo a dificuldade da reforma política porque da forma como ela parte do governo federal, eles não sabem nem o que fazer. Se é plebiscito ou se é referendo. O referendo, eles teriam que mudar e nos dizer, é isso ou não?
No plebiscito, eles teriam que expor as matérias para a gente votar. O que a Constituição fala sobre? E ela fala que os dois são válidos. Os dois são válidos. Ambos são tidos como formas de participação popular nos assuntos do governo, seja ele qual for. Tá? O nosso sistema político é muito híbrido, ele é muito misturado. Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele tem uma coisa muito... Ele mescla algumas coisas. É isso que é o problema nosso. Sempre quando vamos fazer o novo, né, Fábio, nós buscamos uma referência, né, para copiar. Tem algum país que funciona bem esse sistema de referendo e plebiscito? Pois é. Nesse sistema, vários países já até tentaram fazer isso e já fizeram. O sistema político nosso é cópia de outros sistemas. O alemão que trouxe o voto distrital, o francês, o americano e o inglês principalmente, eles têm uma forma de representatividade da sociedade como a gente gostaria de fazer aqui. Alguns falam que sim, né? Poucos acho que sabem tecnicamente isso, porque é muito técnico isso, inclusive. O que a gente nota é que o plebiscito tem que ter muito juízo, muita calma para como que ele vai ser oferecido para a população. Como que eu vou oferecer os temas para que a gente ponha numa pauta de discussão política? Na minha opinião, se a população fizesse o uso da lei de iniciativa popular, é a minha opinião, Fábio, eu não entendo nada disso, mas gosto de ler sobre isso. Na minha opinião, se a população, fazendo uso de uma lei de iniciativa popular, estabelecesse, não como lei, mas como parâmetro, o que ela quer que seja feito como reforma política, ou seja, fim do pluripartidarismo. O pluripartidarismo que nós temos hoje veio do ato institucional. Isso quem lê e estuda sabe disso. Antigamente nós éramos bipartidários. Sim. Até de 66 a 79, parece. Nós só tínhamos MDB e Arena, só. Com a Constituição, naquela época que teve o ato institucional, depois a Constituição de 88, possibilitou esse pluripartidarismo. E isso trouxe um monte de coisinhas que são características do nosso povo. Por quê? Porque daí você cria partidos pequenininhos, chamados partidos de aluguéis. Isso, que eles só vendem o tempo deles, mas também tem cota do fundo partidário que eles recebem. Aí vira uma coisa, eu quero ver se eu abro um novo partido. Mas por quê? Porque eu não consigo mais... Toda hora parece que se abre um partido. Sempre se abre um novo. Por quê? Porque sempre está se vendo uma nova intenção, uma nova forma, uma nova maneira. Tem nisso fundo partidário, tem nisso uma intenção de se fazer forte para expor aquilo que se acha certo, de que se mude, como esse partido que está sendo criado agora, esse partido Rede, né? Rede. Ela, Marina Silva, tem poder. Ela é muito bem vista, ela é muito querida e ela tem posicionamentos muito fortes. E muitos deles estão muito próximos do que a sociedade pretende que se chegue. Mas ela tem que ter pessoas fortes de outros partidos que já detêm um cargo para se fazer forte e para ter tempo de televisão. Em outros lugares, vamos supor, nos Estados Unidos, lá só tem 2 partidos grandes, tem vários outros, mas tem 2 maiores e tem os independentes, que é uma figura de uma pessoa que não se amolda a tudo que se tem nos outros partidos e tenta fazer a sua independência. Isso fica claro, quem gosta de ler sabe disso, ler sobre isso nessa área. Essa intenção foi porque nós sempre tivemos como prática, Maurício, nós votamos em pessoas, não em programas. Isso é um problema? Eu acho que é um péssimo problema por questão cultural. Culturalmente, nós não acostumamos a ter o voto em aquilo que a gente quer que seja feito. Por quê? Vamos supor,
sistema britânico, ele é o seguinte, aquilo que é feito e que deu certo, você não pode mexer. Coisa que nós não vemos aqui, né? A primeira ação, talvez, é tirar o isso faz tudo aquilo que está feito, eu quero fazer com o meu nome, eu quero entregar porque eu quero receber um outro com o meu nome, eu quero fazer o que o outro fez, aí vira aquela caça às bruxas, aí vira apontar falha, culpar aí o vira governo passado. Olha, o cara que fez errado, olha o que fez, olha quanto dinheiro roubou, olha não sei o que, por quê? Tire o seu foco sobre mim, porque eu vou ser o melhor daqui a algum tempo. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Nós temos o péssimo hábito, a gente vota em salvadores da pátria. E nós não conseguimos isso com o sistema partidário nosso. Por exemplo, né, isso que você falou de votar em pessoas. O que acontece? Eu voto no fulano X, que é a favor da reforma agrária, e voto no fulano Y, que é contra a reforma agrária. Aí eu não vou conseguir essa... O choque deles nunca vai ter. Porque é o seguinte, isso seria válido no voto distrital misto, que é o que alguns até defendem. Eu acho válido. O voto distrital, ele tem duas maneiras. Numa lista fechada. Então, vamos supor, para assim, ficar fácil para quem nos ouve. Itapetininga tem 19 cadeiras na Câmara Municipal. Tá? Sim. Ela seria dividida em 19 distritos eleitorais e nós votaríamos nos 19 mais votados dos distritos. Por exemplo, eu que moro no centro da cidade iria votar... Você ia votar do centro. Então, o centro ia ter um representante. Tá? O bairro da Vila, sei lá qual. Vila Prado. Vila Prado. Só que, veja bem, como nós temos muitos bairros, nós íamos ter que ter distritos nesses lugares. Seria um zoneamento? Isso, teria, vamos supor, 4 ou 5 bairros grandes juntos para ser um distrito. Aí você vota naqueles que estão naquele lugar. Então, vamos supor, o distrito número 1, que é o centro, que pega um ótimo espaço, ele tem 15 ou 20 candidatos. O que tiver o maior voto entra, pelo distrito do centro. O que tiver pelo distrito do tipo Tupi, entendeu? São 15 pessoas lá, 15 disputa a eleição. O que tiver mais voto entra. Esse é o distrital misto, que vale para as eleições proporcionais. Nós temos 2 tipos. Nós temos a majoritária, que é para executivos. Antes da gente entrar, né, a gente vai falar sobre isso, mas só para esclarecer uma coisa, se você falou da lei de iniciativa popular, a população sabe disso? Pois é, hoje quem usa as mídias sabe disso. Por quê? Porque tem muita gente pedindo assinatura de petições públicas, né? Que você pede lá pelo e-mail, Facebook, Twitter, seja qual forma for. Ainda assim, pouca gente sabe disso. Quem usa a mídia hoje, embora muita gente tenha acesso à internet, poucos são os que se aprofundam no que ela pode me dar. Você pegar uma pessoa de um bairro simples e pobre, que muitas vezes não tem nem tempo de ver alguma internet, e não sabe como fazer para isso assinar, essa pessoa perde a legitimação. Ela perde a representatividade dela. Ela não consegue, sabe? Então, assim, vamos supor, o partido do pessoal, supondo, ele tem uma pauta X de reivindicações de reforma política. Se ele conseguir no país inteiro um número X de assinaturas, acima de 1 milhão e tantas mil, ele consegue propor isso para ser discutido na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Tá? Se isso acontece, é o que aconteceu com a lei da ficha limpa. Sim. Foi uma lei de iniciativa popular. Foram coletando assinaturas por todo o nosso país até chegar lá e ter que ser feito isso. Só que uma lei, a gente sabe das dificuldades que ela sofre. Ela tem discussão interna, ela tem discussão nas comissões, ela tem voto no plenário, ela tem voto, como o nosso sistema federal é bicameral, ele tem Senado e Câmara, ele uma hora passa por aqui, vota, vai para cá, vota, depois os dois juntos votam. Então é complicadíssimo.
Para se mexer na Constituição, para você ter uma ideia, são 3/5, a maioria qualificada, são 3/5 de todos os parlamentares, juntos. Numa Câmara só, seria, que daí quando eles se juntam, chama-se Congresso Nacional. Você pega todos os deputados, você pega todos os senadores, juntam eles, 3/5 de todos juntos, sem nenhum afastamento, sem nada, 3/5 de todo mundo, 2 vezes. Imagine a dificuldade para se fazer, é o que se chama de PEC hoje em dia. Uhum. Emenda à Constituição, voto de 3/5, 2 vezes. Então, você raciocine como é difícil isso, como a coisa é super difícil. Se a população, nessa pauta de reivindicações que ela tem, se ela conseguir se organizar suficientemente para deixar os parâmetros do que ela pretende, supondo o seguinte: a gente quer o fim do pluripartidarismo, a gente quer que tenha menos partido com programas e que os programas sejam efetivamente cumpridos. Vai ter que fazer uma lei para isso. A gente não quer mais suplência, a gente não quer mais. Por que isso? Porque a suplência, o cara que entra, ele não recebeu o voto. Esse que é o problema. Então, não sei se você se lembra, o ACM, o suplente dele era o filho dele, que não teve nenhum voto. Com a morte do pai, o filho subiu, ficou lá 6 anos. Quer dizer, quantos votos ele teve? Nenhum voto. O pai teve. Aí vira uma oligarquia, que é o que eles são muito contra, tá? O que a gente é contra, essa oligarquia política. São poucos os coronéis. Veja, você pega sempre lá, vamos supor, tem mais de 500 deputados, mas quantos realmente aparecem e estão sempre lá? Você pega uns 30, 40, que sai legislatura e volta a legislatura, eles estão lá e não saem de lá. Isso é oligarquia. Por quê? Porque o nosso sistema deixa isso acontecer. Fábio, para a gente encerrar esse bloco, né, o Fernando Henrique falou, né, eu lembro na campanha dele, que uma das bandeiras dele seria a reforma política. Aí depois saiu o Fernando Henrique, veio o Lula também com a mesma ideia. Vou fazer a reforma política, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tornou-se como é que eu vou dizer, uma promessa de campanha a reforma política? De todos, né? De todos. E por que eles não fazem? Porque a reforma política parte de uma lei, ou de uma reforma na Constituição. E não é o presidente que faz, são os deputados e os senadores. E não vai acontecer porque eles não vão cortar na própria carne. Eles não vão abrir mão de privilégios para isso acontecer. A não ser que a população faça o que ela fez. Por quê? Porque daí votaram um monte de coisa em pouco tempo, porque ela foi para lá. Mas o que está sendo feito, eu acho super válido o que foi feito antes, o que ainda hoje é feito. Mas, assim, o que eu sou contra é você impedir trânsito, aí eu sou totalmente contra. Eu acho que se as manifestações fossem feitas na residência dos políticos, na frente da casa do cara, não deixa ele entrar. O Cabral que está sofrendo isso lá. Não deixa ele sair. Ele sofre isso. Só que ele pega helicóptero e faz o que ele quer, né? Porque ele tem isso. Hoje tem até jato da FAB que faz para os caras isso. Para assistir jogo de futebol. Isso. Mas assim, veja o seguinte, se você atrapalhar, encher a paciência, incomodar o legislador que recebeu o seu voto, eu acho o seguinte, ele que pediu o seu voto. Eu não implorei para ele estar lá. Você também não. Ele que foi buscar o meu voto. Então, se eu incomodar ele, se eu atrapalhar, se eu irritar ele tem que se movimentar. Por quê? Porque senão na próxima eleição ele não vai votar. Eu não vou votar nele de novo. Porque eu sei que ele não foi legal. Se a população entender que o que ela fez no Congresso Nacional, indo lá para cima da rampa lá do Planalto, ocupando a frente, espelho d'água, aquela coisa toda, o que aconteceu? A Dilma ia viajar, não foi. Fez imediatamente propostas que o que aconteceram? Arrefeceram. Dizem, eu não sei se isso é verdade, essa frase de que o Joseph Blatter falou que deixa isso aí logo. No terceiro dia da competição da Copa que teve agora, isso já fica mais calmo. E ficou mesmo. Ficou mesmo. Você percebe um arrefecimento, uma diminuição.
resfriou aquela coisa quente de manifestações. Tem que ser constante. Por quê? Porque a gente não tem o foco. O que falta é a objetividade. Eu quero que mude tal ponto. Teve alteração, agora é outro ponto. É por aí que você vai fazer isso. Eu penso assim. Antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui com o Dr. Fábio Coelho, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui. E você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Oi, Fofi! Todas as terças e sextas e domingo, programa Pratos e Papos com Neta Bueno aqui na TVI. Estaremos juntas. Eu, você e eu. Aguardo você, Fofi. Pratos e Papos. Apoio Cultural. Kiko Gás, imediatamente em sua casa. Ligue 32710280. Itapa, Shopping do Padeiro. www.itapa.com.br. Tatá Parafusos. Aqui você encontra tudo o que precisa. Todeskine, a gente ama mudar com você. A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais, nossos antepassados. E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo para que por muitos anos continue servindo para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Sacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Hoje aqui recebo a visita do meu amigo Fábio Coelho, que está explicando para a gente, está conversando conosco e com você, telespectador, sobre a tão falada reforma política, né, que está aí nos jornais, está aí nas revistas, mas que talvez não aconteça. Falo talvez não aconteça, Fábio, porque, né, naquele boom que teve que ainda a população estava nas ruas, né, todo mundo falava, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí, de repente, no Congresso Nacional, ficou só o PT e o PCdoB aí querendo que se fizesse a reforma para esse ano, para que ela fosse, né, tivesse a legitimidade de ser utilizada em 2014.
Por quê? Porque a Constituição diz que ela não pode ser feita num ano para poder valer para outro ano. No mesmo ano, né? Isso. Que tem que ter esse período. Como teremos eleições no ano que vem, acho que ano que vem, né? Sim. Não teria tempo hábil. É o que aconteceu com a lei da ficha limpa. Por isso a discussão sobre tanta gente que, mesmo ficha suja, ainda conseguiu para essa eleição. Por quê? Porque não deu tempo hábil disso. Que a Constituição, salvo engano, no artigo 14 dela, uma coisa assim, que fala exatamente isso, que deixa claro isso. Toda e qualquer reforma da lei eleitoral só pode ser feita para a próxima eleição, não com um tempo mínimo de 1 ano. Por quê? Porque senão não dá tempo de se adequar, né? A reforma política, na forma como nós estávamos falando, eu acho que precisava ter uma amplitude de discussão em cima disso. O que nós temos é uma situação complexa e técnica colocada para a sociedade para ela se manifestar sobre algo que ela não tem conhecimento. Pouca gente sabe o que é referendo e pouca gente sabe o que é plebiscito e pouca gente sabe o que muda entre um e outro. Então, como que eu vou convalidar, como é que eu vou referendar ou como é que eu vou tornar válido algo que eu não sei nem o que é? Por quê? Porque se for o referendo, a pessoa muda e fala para mim, tá bom? Eu falo, não. Ele vai mudar de novo. E nisso, sessões extraordinárias, jeton para ir na outra sessão que não está dentro do prazo, o gasto público aumenta. Aí o cara, para fazer o plebiscito, para que eles façam isso, eles jogam uma matéria pronta para você dizer, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Como é muita coisa que nós pretendemos mudar, que a gente acha que tem que mudar, fim das regalias, fim principalmente dos privilégios, por que deputado e senador não pega filho em aeroporto? Por que ele usa o jato oficial da FAB e eu não? Não usa o SUS. Ele não usa o SUS, o filho dele não está na escola pública. Quando isso acontecer, a coisa mexe. Por quê? Porque se o filho dele que pode mudar está numa rede pública, vai ter mais guarda na porta da escola, vai ter menos droga na porta ou dentro da escola. Qualidade no ensino. Qualidade no ensino, exigência. Se ele usa o SUS, porque é muito interessante, é uma crítica que se faz. O Lula teve câncer, foi para o SUS? Não, foi para o Sírio. A Dilma foi para o Sírio. Serra, Sírio, Einstein. É muito fácil para eles, porque eles não vivem no mesmo mundo que nós. É um outro mundo deles. Então, o fim dos privilégios, porque tantos assessores. Para que essa necessidade, hoje em dia, com a mídia que nós temos, para que essa necessidade de se ter tanta verba para material publicitário? Para que isso? Hoje você tem uma possibilidade de qualificar melhor o próprio eleitor. Se eu estiver interessado, eu entro no site do PT e vejo o que ele tem como quem está lá dentro, o que ele pretende, ou do PSDB, ou do pessoal, seja qual for. Então, eu acho que essa reforma política parte antes de uma mudança de cultura nossa. Fábio, dentro dessas mudanças, né, lógico, as mudanças culturais levam tempo, as mudanças culturais não são de hoje para amanhã, né? Mas temos umas mudanças pontuais no caso da reforma política que esteve nos jornais, e uma delas é o financiamento público de campanha. O que seria esse financiamento público de campanha? É destinado uma parte do orçamento para financiar todo e qualquer tipo de campanha política dos partidos. O financiamento, a gente acha o seguinte, se tiver dinheiro público, não vai ter dinheiro das grandes empreiteiras, dos grandes sistemas de comunicação, esses que são privilegiados com concessões de rádio, TV aberta, obras públicas, as grandes empreiteiras. As empreiteiras, bancos ajudam muito. Eu lembro que teve, né, acho que na eleição passada para o governo do Estado de São Paulo, teve um banco que falou, eu vou dar X para o candidato do PT e vou dar X para o candidato do PSDB. Olha, aqui em Tapetininga acontece isso. Aqui em Tapetininga acontece isso. Eu tenho conhecimento de gente do comércio
que por ser um comerciante, ele não pode ajudar um só. Então o cara vai lá pedir ajuda política, ele dá para o cara e dá para o outro também. Ele tem a possibilidade de auxiliar os dois lados. Aí a gente entra um pouco no famoso lobby também, Exatamente. Né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é legal o lobby. Totalmente legal. Lá é institucionalizado. É que o lobby lá não é feito como o nosso aqui, né? Não, como que é feito lá? Não vai com mala de dinheiro. Aqui não tem, eu trouxe uma malinha para você aqui, trouxe dinheiro da cueca, ou seja onde for. Entendeu? Pelo que eu conheço, pelo que eu li sobre isso lá, são pessoas que têm até salários para isso, para pleitearem aos deputados, aos congressistas lá, assuntos de pauta que eles precisam. Olha, está aqui, ó. Eu sou representante da Eurofarma, vamos supor, uma empresa multinacional. E nós descobrimos uma droga nova para tal finalidade, para tal coisa, e ela é muito importante. Eu preciso de que vocês, na legislação atual, votem a possibilidade de incluir esse nosso produto, está aqui a prova dele, que ele é boa, que ele é bom e tal. O nosso lobby aqui, da forma como acho que a gente sabe que ele é feito, é do pior jeito, né? Olha, eu tenho uma empresa que faz piso asfáltico, capa asfáltico, porque isso aqui que nós temos não é asfalto. Né? A gente sabe, tinha um piso, o cara joga um outro em cima, uma camadinha assim. Chove, abre. Abriu, tá aí. Tem muito asfalto que eles dizem que foi feito na última administração, 7, 8 meses atrás, abriu já. Abriu. Choveu, ferrou. Choveu, acabou. Não tem mais jeito. Então, o cara faz o seguinte, olha, eu pego uma licitação, passo para uma outra empresa, que já é para isso mesmo. Aí a qualidade cai, é fácil ver. Aonde você passar e for ter placa de obra pública, veja quanto custa o metro quadrado da obra pública. E veja quanto custa o metro quadrado de uma obra na sua casa. É muito menor. Isso conta burocracia para se receber, porque tem que empenhar, mandar o cheque, o dinheiro, nota fiscal, o empenho, comprovação, mede. Isso conta na burocracia e conta porque vai mais dinheiro do que se precisa usar. Um exemplo clássico é da Transamazônica, né? Que ela está loteada, né? Então, do quilômetro A ao quilômetro B é uma empresa, do quilômetro B ao C é outro. Daí fala assim, mas por que não fez? Não fiz isso porque a empresa tal ainda não fez. Por que não deu, né, a concessão a uma só? Faz para uma só e cobra. É a mesma coisa de você fazer uma reforma lá na sua casa, você chamar um pedreiro para colocar a torneira e o outro para fazer para fechar o buraco. Daí fala assim, enquanto o cara não puser, eu não posso fazer a minha parte. Aí os dois param, porque um não faz, o outro também não faz. Na Caixa Econômica Federal é muito simples falar. Quem vai fazer casa sabe disso. Tem um engenheiro que mede. Fez, está aqui o cheque. Fez, está aqui o cheque. Ou seja, ou você corre com a obra ou não vai ter. Então, mas isso por quê? O financiamento público parte de uma ideia de que você tendo dinheiro público destinado aos partidos, você tem a possibilidade de diminuir a entrada de capital das grandes empresas, das grandes indústrias, dos grandes grupos. Por quê? Porque se eles apostam, depois você não vai contra eles. É óbvio que você vai facilitar um pouco para eles ou não vai apertar, porque o cara te ajudou a chegar onde você chegou. Então você vai ser mais mole com ele. Só não se explica no financiamento público como é que seria a partilha desse bolo. Isso que eu queria perguntar. São mais de 30 partidos, né, hoje no Brasil. 37, então, uma coisa assim. Vamos supor, né, seria esse X o mesmo dividido igual para todo mundo? O mesmo PSDB e o mesmo partido menor, por exemplo, o PRB. Isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer nunca. Eles vão falar sobre proporcionalidade. Essa é outra questão, mas antes de a gente entrar na proporcionalidade, que vai passar por essa pergunta que eu vou fazer agora para você, que é o voto misto, né, e o voto puro distrital. O distrital puro é na lista fechada. Você tem distritos e tem lista fechada que você só pode votar naquela lista de gente. Ele é unipessoal, tá? Só uma lista. O pluripessoal é o da lista aberta. Você tem 50 candidatos do distrito A. O que tiver mais alto entra. Eu não tenho uma lista de 10 nomes só. Sim.
Tá? Isso faz uma representatividade melhor, muito melhor. Por que razão? Porque se eu voto numa lista aberta, aquele que for ter mais voto tem mais força do que numa lista fechada. Pelo simples fato de que a gente escuta muito isso. Eu votei nele porque é o menos pior. Por que é o menos pior? Porque só tem X nomes. Isso fica muito ruim, que você perde em qualificação do gestor público e na possibilidade de que a gente mude culturalmente cada vez que vê isso. O misto, o voto puro, ele não te dá essa possibilidade. Ele fecha em números clausos, fechado. O voto misto, você pode ter que tem dois sistemas, o proporcional e o majoritário. O majoritário é presidente, governador e prefeito com os seus respectivos vices. Tá? Presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice. Esse é o majoritário. Todos estão em pé de igualdade, ganha quem tem mais voto. É isso aí, tá? Metade mais um ganhou, certo? Ou pode ter um outro turno, como a gente já conhece, onde tem mais de 500 mil eleitores, tem 2 turnos e tal. O voto proporcional, daí você divide a representatividade do partido em cadeiras, em vagas. Então, daí, para eu ter uma vaga na Câmara em Itapetininga pelo PSDB, eu preciso de mais votos do que um cara que entra com um partido menor. Esse cálculo de quociente eleitoral é um cálculo terrível de ser feito, extremamente técnico. Mas o que ele pode mostrar e como que você pode fazer com que isso fique de fácil compreensão para quem está ouvindo a gente? Que a proporcionalidade, você tem uma possibilidade de votar aberto. Sim. Tá? Então, você pega isso para os senadores, para os deputados, tá? E para os vereadores. É a tal da proporcionalidade. No voto distrital misto, o senador, ele entra no majoritário daí. Por quê? Porque daí você teria uma lista de nomes e quem tiver mais voto entra. Certo? Nesse distrital misto, você tem uma divisão em distritos e você vota em quem tiver mais voto daquele distrito. Ou seja, se você tiver mais voto no seu distrito, você mora do lado da minha casa. Eu bato na sua porta. Ela falou, Maurício, cadê aquele negócio que você falou que você ia brigar lá? Você presta conta pro cara, ele está do seu lado. É mais fácil ter a participação popular de discutir com o legislativo porque ele está mais próximo da sua casa. A dificuldade é que, na minha opinião, para a reforma política acontecer e efetivamente nós temos alterações, você teria que dar uma amplitude maior para que o legislativo discuta. Porque, pense o seguinte, vamos pôr como nós, aqui Itapetininga. Muito se fala disso há muitos anos. O legislativo nosso, o que ele pode fazer tanto? Pouquíssima coisa. Né? Mas a função de fiscalizar é importante, é fundamental. Mas a primeira função do legislador não é fiscalização, é legislar. Ele é legislativo, o nome disso tudo, ele é legislativo, ele tem que legislar. A fiscalização você deixa para Tribunal de Contas e para Ministério Público. Ele acaba entrando em outra... E aí ele ganha uma visibilidade. Lembra quando aconteceram aqueles depoimentos das CPIs e o cara ia preso e muitos deles já iam com o habeas corpus preventivo para não ser preso e para não falar nada? O caso clássico daquele Cachoeira, só respondeu o que eu quero, não vou responder mais nada, só respondeu aquilo que eu quero. Tá? Isso mostra o seguinte, o legislativo, ele foi desqualificado da sua função principal. Por quê? Porque na sua função principal, pouca coisa sobra. Pouca coisa sobra. A partir do instante em que você tem um legislativo que não pode falar nada que represente aumento de despesa. Isso está na Constituição Federal. Aumento de despesa, quem sabe, é o executivo. Por quê? Porque é ele que põe a mão na massa, ele que paga o cheque, ele que faz a licitação, ele que manda fazer a obra, ele que constrói, ele que compra. Ele precisa do referendo do legislativo quando ele vai vender ou ele vai comprar um bem, que torna-se daí bem público, chamado próprio público. Fora isso, não.
Então, o Legislativo perdeu muito da sua possibilidade. E até é compreensível isso. Pense aqui, Itapetininga, 19 vereadores legislando sobre dinheiro público. São 19 intenções diferentes para 19 pontos, vários bairros, e não sobra nada para poder fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a gestão pública é engessada. Porque o sistema político nosso engessa. Só posso ter de gasto 54% com o funcionalismo. Tá? Aí eu vou atrás do quê? OS, OCIP, ONGs. Por quê? Porque eu vou diminuir o custo. Mas eu tenho como cobrar também. Mas diminui a responsabilidade do Estado. Diminui, entre aspas. Eu acho que ele pode cobrar. Mas não faz, né? Mas em última análise, o ordenador é o prefeito. É o governador. Então, em uma ação judicial de improbidade administrativa, ele vai entrar nisso também. Ele vai dançar. Ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai ter que fazer isso. O que a gente vê é que o sistema como está hoje, ele engessa o administrador público, ele não pode passar de 54 com o pessoal. Ele tem que pôr 25... Educação. Isso. 18 no mínimo lá na saúde. Tá? Sobra quanto para ele? E nenhum deles põe 18. Põe 25, 30 na saúde. Mas quanto sobra para ele? 6, 7% do orçamento. Então, o que ele faz? Aumenta tributo para poder fazer mais coisa. Aí nós vamos sentir mais no nosso bolso, uma coisa que a gente já não quer. A gente tem mais de 60 tributos. Uma coisa importante. A diferença é clara. Imposto, taxa e contribuição é espécie. O gênero chama tributo. Então, sempre que você falar tributo, qual deles? Impostos, taxas ou contribuições. Quando eles aumentam... Mas o problema, Fábio, não está na questão da utilização desses tributos. O problema, talvez, por exemplo, temos países na Europa que pagam-se muito mais impostos do que no Brasil. Mas funciona o serviço público. E aqui a gente paga uma taxa alta e não funciona o serviço Porque não tem, e tem um impedimento constitucional da receita vinculada. Eu não posso ter uma receita vinculada para determinados tributos. O que é receita vinculada? Vamos supor o seguinte, o IPVA, todo o dinheiro do IPVA vai obrigatoriamente para estradas e para ruas, asfaltamentos, não vai. O ICMS, ele vai para, vamos supor que o ICMS fosse para investimento na malha ferroviária e hidroviária nossa. Seria ótimo. ITR. Seria ótimo. Seria mais para a reforma agrária. Entendeu? Se houvesse uma destinação, por que isso não acontece? Porque daí o gestor público é qualquer pessoa. Ele acaba sendo gerente da coisa pública. Só. Ele não precisa ser aquele cara que tem a representatividade popular, porque eu gostei dele, porque ele é bonzinho. Porque ser bonzinho é do ser humano. Qualquer pessoa tem que ser. Fábio, essa pauta da reforma política é extensa, né? E eu sei que nosso tempo está acabando, mas tem outras questões que eu gostaria de fazer também. A questão das coligações, que você já citou, né? Temos muito partido. Hoje a reforma política cita a diminuição de partidos, né? Na sua opinião, qual que seria o número? Teria que ser drástica, coisa para 3, 4, no máximo 5 partidos. Por quê? Porque nós não temos histórico cultural de programa partidário. Então, tem cara que está no PT do B e não sabe nem o que eles falam. Mas vota porque o fulano tal, ele é amigo do meu pai. O próprio vereador, o próprio deputado, o próprio afiliado partidário, ele não sabe o programa do tal P aonde ele está. Ele não sabe. O vereador, ele é o, podemos dizer assim, o político mais importante? É o mais próximo de nós, eu acho. Assim, se nós fôssemos ter uma liberdade maior para administrar a verba pública, eu acho que ele seria um dos mais importantes. Tem quem diga que é o mais importante. Eu acho que ele é muito importante, porque está mais perto de nós. Mas veja o seguinte, se esse grande movimento que teve fosse como foi no legislativo, forçasse a acontecer e tal, tem coisa que ele não pode fazer por impedimento constitucional.
existe um impedimento da Constituição de que ele não pode fazer tudo o que ele quer. Tem coisa que é exclusivo do Executivo e é ele que tem que fazer. Então, é importante essa pressão, porque ela faz com que a coisa ande mais rápida. Mas, infelizmente, ele não consegue fazer muito. Na minha opinião, uma reforma, ela deveria ter uma pauta da sociedade representada por instituições tipo OAB, CREA, CRECE, CRC, por todas as instituições, todas elas indistintamente, com as suas reivindicações, uma votação primeiro nisso para sair o que poderia ser um filtro inicial, e esse filtro inicial ser enviado lá para eles e dizer, a gente quer isso, faça isso. Por quê? Porque nós estamos dando a eles a legitimidade para isso. Isso mostra, e os movimentos mostram, que a população não quer fazer. Ela quer que aquele cara que ganhe faça para isso. E ele que está lá faça para isso. Ela quer continuar legitimando o sistema, mas quer que ele mude para ela. Eu acho que só consegue sair se você for ter uma diminuição de partidos para não possibilitar essa venda, aluguel, o cara que muda o tempo inteiro. Por que ele muda o tempo todo? Porque ele não está nem aí, e muitos deles nem sabem o que se diz de programa partidário. Eu só mudo porque não é só a população política também não sabe. Não, eu tenho mais espaço aqui, eu tenho menos espaço ali. Vai criar um partido novo? Eu vou virar chefe dele, aqui da Itapetininga. Por quê? Porque daí eu vou. Esse partido aí, Rede, o cara mudou, alguém muda para ele, né? Esse partido Rede. Aí ele funda o Rede aqui da Itapetininga. Aí ele vira o presidente do Rede aqui da Itapetininga. Ele já tem mais força política. Quer dizer, não é pelo que pode ser feito, é pelo que eu posso conseguir. Eu acho que é aí que muda. Fábio, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de terminar com uma última pergunta. Qual que é a importância da reforma agrária, da reforma política para o desenvolvimento do Brasil? Geral, acho que ela é fundamental. Ontem vocês estavam falando aqui, acho que o Ângelo falou ontem disso à noite, aqui lá com ele, Gustavo, que acho que fundamental antes da própria política deveria ter a reforma tributária. Eu acho que ele está certo, mas nós não conseguiríamos diminuir a obrigatoriedade tributária se nós não políticos nos representem melhor. Na minha opinião, vem antes a reforma política. Porque se nós decidirmos o que deve ser feito e colocarmos para eles fazerem, nessa reforma deles já vai enxugar, já vai sobrar mais dinheiro. Se você for ter uma obrigatoriedade menos nos partidos, vai ter menos fundo partidário para poder dividir. E você vai sobrar dinheiro. Se nós formos ter uma diminuição de regalias políticas, já vai sobrar dinheiro. O custo do Brasil é muito alto, por conta da burocracia que pode ser incluída nisso, por conta do custo que tem os partidos e a estrutura dos legislativos é muito custosa, é muito cara. Então, se na reforma política você fizer uma coisa bem feita, você já consegue destinar mais verba, sabe? E aí você pode até falar em menos tributo, mas desde que você tenha um enxugamento dessa máquina que custa muito. Então, para mim, na minha opinião, a reforma política vem antes. Quero agradecer a participação do meu amigo Dr. Fábio Coelho aqui hoje no programa Telescópio. Quero agradecer a você, telespectador, que nos assistiu também e falar, né? A gente citou vereadores, né? Nós aqui da TVI tentamos, né, nesse primeiro semestre, fazer um balanço com os vereadores para eles falarem, né, qual foram os projetos que eles fizeram, como que eles estão enxergando o cenário político aqui de Itapetininga e suas atividades que estão sendo feitas frente ao Legislativo, mas não conseguimos, né? Alguns vieram, alguns entraram em contato conosco, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo a você, telespectador, no qual eles contaram a sua trajetória e seus trabalhos nessa legislatura aqui em Itapetininga. Outros não, outros nem nos responderam, outros nem entraram em contato com a TVI. Também andando pelas ruas, o pessoal cobra bastante, né? A gente que é da comunicação, eu, meu amigo Gustavo Gurgel,
sobre a visita, né, do pessoal da prefeitura, secretários, né? Também ocorreu a mesma coisa, alguns vieram, outros também não vieram aqui na TVI, não vieram aqui falar com você, telespectador. Pedimos desculpas, né? Tentamos, mas não conseguimos. Mas nós estamos trabalhando para estar trazendo esses vereadores, esses secretários que ainda não vieram, para dar uma explicação a você, eleitor, afinal, né? Foi você, como disse bem o Fábio, que votou e ele é que representa você no Poder Legislativo e no Poder Executivo. No mais, obrigado, Itapetininga. Amanhã, a partir da 12h30, estaremos de volta com o programa Telescópio. E hoje, às 18 horas, meu amigo Gustavo Gurgel estará comandando a nave Cidade Livre com as principais informações de Itapetininga e região. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.